Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, eu começaria esta minha intervenção fazendo votos a todos os colegas para que tenhamos uma boa sessão legislativa, que seja produtiva e profícua a bem da população madeirense e porto-santense. Senhores deputados, votar é não só um direito constitucionalmente garantido, como um dever cívico de todos os cidadãos com capacidade para tal. A escolha em quem votar é por vezes difícil, confusa e falível, mas o ato de votar é fácil. Contudo, são cada vez mais altas as taxas de abstenção verificadas em Portugal, facto a que a nossa região não fica alheia. De acordo com dados divulgados pela Pordata, base de dados de Portugal Contemporâneo, a taxa de abstenção nas eleições para a Assembleia da República em 2015 foi de 44,1%. Uma taxa que tem vindo a aumentar significativamente e que merece a nossa total atenção em altura de campanhas, mas que nenhum de nós encontra solução para reverter. São sobretudo jovens e cidadãos residentes fora do nosso território que contribuem para o aumento desta taxa. 88,3% dos residentes no estrangeiro não votaram. É sabido que muitos jovens procuram alcançar novos e melhores desafios profissionais fora do nosso país. Já aqui referi em outras ocasiões que esta não é uma situação desgraçada, como tantos a apelidam. É sim uma situação que deverá ser encarada como uma panóplia de potencialidades que estarão à mercê de cada um desses aventureiros e que contribuirão futuramente para um Portugal melhor e mais capaz. Mas este afastamento leva a um desleixo pelo futuro político de Portugal, que se encontra aliado a um processo burocrático, presencial e até ultrapassado. A realidade da nossa região não se mostra com diferente destino. Fruto de contingências escolares, os jovens das regiões insulares procuram, além mar, oportunidades de estudo que não são disponibilizadas pela universidade, seja porque não encontrou o curso pretendido, seja por não terem atingido alguma das médias exigidas. E Portugal continental encontrou-se no horizonte, como tantos de nós fizeram, para que pudéssemos estudar e formar-nos e agora contribuir para o enriquecimento e progressão da nossa ilha. Mas quantos de nós, enquanto estudantes, nos deparamos com o processo burocrático instaurado do voto antecipado que afasta os jovens do seu direito e dever de voto? Não faz sentido que um estudante que se encontra a estudar fora da região tenha de antecipar, a nível de burocracia, o seu voto por mais de um mês, com requisições, com envios de diversa comunicação, entre outros, correndo o sério risco de ver ultrapassado algum prazo a que está adstrito. Esta situação afasta os jovens e é um claro desincentivo ao exercício do direito de voto. Não nos esqueçamos que é quando um jovem atinge a maioridade que, por um lado, inicia o percurso académico universitário, por outro lado, começa a exercer o seu direito de voto. O que não faz absolutamente sentido nenhum é que estes dois direitos não possam ser coincidentes, que um atrapalhe o outro ou que um inviabilize o outro. Para além do nível de burocracia e desincentivo, ainda nos deparamos com outras questões. E aqui reporto-me a um caso ocorrido no seio da minha família. Um e-mail enviado à Câmara Municipal de Residência para início do procedimento do voto à distância, que infelizmente foi enviado para um endereço de correio eletrónico errado, faltava uma letra. A quando da detecção do erro, 2 dias após o envio, mas um dia após o término do prazo, a resposta que se obteve foi: agora não há nada a fazer, não poderá votar, fica para a próxima. A resposta que obtive desse meu familiar foi: não estou para estas coisas, começo a votar quando voltar, se me apetecer. São estas situações que ocorrem em todos os atos eleitorais e que já levaram a que as instâncias competentes questionassem sobre as possibilidades de alteração desta situação. Aqui chegados, introduzo o tema que vos queria abordar: o debate sobre a possível adoção do voto eletrónico. Primordialmente assente no caso dos estudantes que se encontram deslocados da região autónoma da Madeira, para que possam exercer o seu direito cívico sem burocracias, sem dispêndio de tempo, sem prazos e sem contratempos. E para o caso de todos os portugueses deslocados além mar que, por contingências económicas, sociais e até mesmo políticas, se deslocaram, ou mesmo aqueles que estão deslocados da sua mesa de voto no dia das eleições, a que habitualmente designamos o voto de mobilidade. O voto eletrónico tem vindo por todo o mundo a ser objeto de ensaios e experiências piloto, seja o voto presencial ou mesmo não presencial. Portugal não se mostrou indiferente a este apelo da própria União Europeia, que em 2015 aprova um relatório sobre a reforma da lei eleitoral da União Europeia, recomendando, entre outras coisas, a introdução da votação eletrónica e da alteração da idade mínima para votar aos 16 anos. Claro que por trás desta recomendação estão os elevadíssimos números de abstenção em todas as eleições para o Parlamento Europeu.
Com esta alteração, a União Europeia pretende aumentar a participação e facilitar a votação de todos os cidadãos, especialmente das pessoas com mobilidade reduzida e das pessoas que trabalhem ou residam no estrangeiro. Foram já desenvolvidas 4 experiências de voto eletrónico em Portugal, respectivamente em 1997 com as eleições autárquicas, 2001 também com eleições autárquicas, 2004 com eleições europeias, 2005 com eleições legislativas, todas elas não vinculativas. Portugal foi o 5º país europeu a fazer experiências de votação eletrónica, depois da Holanda, Bélgica, França e Espanha. Mas o insucesso destas experiências nos outros países levou também a que fôssemos paulatinamente abandonando esta experiência inovadora em Portugal. As situações verificadas pautaram-se por experimentar o sistema de votação não presencial a partir de qualquer acesso à internet ou através da generalização das máquinas de voto eletrónico em todas as assembleias eleitorais. São facilmente apontadas críticas e desvantagens aos 2 sistemas experienciados. Por um lado, a falta de confiança no sistema, possíveis situações de desigualdade entre quem possui meios e quem não os possui, e ainda o elevado investimento necessário. Mas são também apontadas claras e grandes vantagens na adoção de uma votação eletrónica: a garantia de sufrágio igual e universal, uma maior adesão da população e uma maior celeridade e comodidade. Resultou claro das experiências praticadas em Portugal que se apresentaram níveis de adesão dos eleitores bastante significativos. Estiveram envolvidos diversos organismos em todo o processo, a contar com a colaboração das universidades portuguesas, que não só participaram no desenvolvimento da vertente tecnológica dos projetos, como também realizaram auditorias. É certo que estes projetos foram abandonados, principalmente pelos custos que eles estão associados, conforme se pode ler num dos relatórios das auditorias elaboradas e que passo a citar. A mais-valia dos sistemas em consideração, quando comparada com a solução atual, é reduzida, uma vez que se limita, grosso modo, a apresentar uma interface mais agradável ao votante e potenciar a diminuição do tempo de apuramento dos resultados. Fim de citação. Mas eu pergunto, é precisamente esta facilidade e atratividade que temos por hora de proporcionar? As circunstâncias mudaram, os números de imigrantes aumentaram, o número de estudantes deslocados é grande e tudo isto justifica que o poder político e decisório se debruce uma vez mais sobre esta solução de voto eletrónico e que lança debate esta questão com a própria população. Esta pode até ser uma maneira de atrair os jovens à participação, de atrair os jovens à tomada de decisões que lhes digam respeito numa matéria tão importante como a decidir que políticos, que forças partidárias querem para o seu país, para a sua região, para o seu concelho ou para a sua freguesia. Senhoras e senhores deputados, o voto é uma arma ao alcance de cada um de nós. Não mata e não fere, mas permite a cada um dos jovens portugueses ser interveniente nos assuntos que lhes dizem direta e indiretamente respeito e que têm grande impacto na sua vida, em todos os domínios, sejam eles na educação, na saúde, ambiente, cultura ou na segurança. Assume a decisão de cada um de nós na forma como o nosso futuro se vai desenrolar, abrindo novas perspectivas e opções. E, acima de tudo, garante o direito pelo qual muitas pessoas lutaram e se debateram para que hoje em dia nascêssemos num Estado democrático, onde todos os cidadãos, sejam eles homens ou mulheres, pobres ou ricos, exerçam o poder político através do voto. Se votarmos e assumirmos essa decisão, podemos pedir contas a todos aqueles que mereceram o nosso voto e a nossa confiança. Não tenhamos nós políticos meio de tomar decisões, meio de defender as nossas convicções. Estejamos um passo à frente daquilo que queremos fazer e equacionamos sistemas cada vez mais justos, equitativos, céleres e atrativos, para determos novamente a atenção dos mais jovens, para que respeitem o sistema democrático e para que o saibam admirar. O voto é cada vez mais importante e é cada vez mais decisivo. Que não seja um sistema ultrapassado, uma menor aposta no futuro, a desincentivar o que os nossos antepassados demoraram anos a conseguir. Muito obrigada.